base nacional, né, a minha divisão, eu estou concluindo, porque eu acho que eu devo estar com os outros minutos, ninguém contou meu tempo, maravilha, seria, do lado, até que ponto um nacional a gente pode tirar um pouco dessa ideia de controle e regulação. Eu estou muito pessimista em relação a isso, vendo o que está acontecendo. Mas só um parênteses, quando eu sei que a Escola Sem Partido tem horror das bases curriculares nacionais de história, bases nacionais curriculares de história, eu adoro as bases nacionais curriculares de história. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai. Por isso que eu estou me permitindo esse tipo de discussão aqui. No campo do currículo, eu entendo qual é a discussão que traz também. Que aqui também não foi colocado, quer dizer, entender uma base curricular nacional num contexto maior de políticas de educação que são extremamente autoritárias, de regulação, de controle, que tira a autonomia do professor, sim. Aí é interessante, as nossas têm um pouco diferente, as nossas às vezes são criticadas porque elas são muito frouxas, muito fragmentadas, não dá tanta... Então, percebe? A gente tem que, eu não sei, né, está tendo aqui um movimento de alegar as bases, por que razão? Eu gostaria de saber quais são os argumentos que a gente vai ter que estabelecer. Porque, no meu entendimento, são vários e dependendo, às vezes, a gente está dando fogo para o inimigo, do que a gente entende como inimigo. Então, eu também não estou fazendo uma defesa, né, de que não há problemas nessa base cultural nacional. Eu acho que os próprios autores, né, estão aqui com uma forma extremamente transparente, no sentido de dizer, olha, a gente está, porque está se esteja diferente, eles terem assumido o lado de dizer, nós estamos jogando, aceitamos a fazer esse jogo, com as consequências, né, que isso implica. É dizer que é preciso, nesse país, dizer que alguma coisa tem que ser ensinada a todos, porque esse bem ainda é extremamente desigual nesse país, distribuído desigualmente. Isso é uma realidade, gente, uma injustiça social cognitiva impensável. E aí, tá, eu não estou dizendo que a base vai resolver esse problema, mas é o caminho, pode ser o caminho, com várias armadilhas. Então, a minha fala é um pouco no sentido de dizer, para mim o que me interessa, né, das reuniões futuras, é que a gente talvez consiga dialogar, né, nesses vários GTs que formam o AMPU e com a sua história, que eu acho que já foi dito aqui, que tem avançado, e tem mesmo, mas a gente sabe o quanto, né, os diálogos são difíceis, para pensar, é isso, o que a gente quer com a formação, né, como é que a história, como disciplina escolar, a história da educação básica, que tem as suas especificidades, o que a gente quer que como ela pode contribuir para que ideia de nação, ou para que ideia de sociedade contemporânea, um diálogo aberto com todos que realmente querem pensar, e acho que isso é importante. Porque me parece, no meu entendimento, perigoso assim, dizer blocos contra e a favor, né, sem, eu diria, problematizar, né, esses contras e esse a favor, e várias escalas, e esses favores, né, e essas escalas de discussão. Eu, particularmente, acho que a gente tem que investir na formação dos professores a discussão da temporalidade. E aí os teóricos da história, vou cutucar, quando vem na minha área, discutem muito pouco. Os alunos chegam nas práticas de ensino não tendo lido praticamente nada de teoria da história em relação a tempo, por exemplo, a temporalidade. Então, não é só o ensino de história que tem que se requestionar. Nós todos temos que repensar o que nós estamos fazendo com os nossos alunos nas universidades na qual nós ensinamos. Eu concordo que é o professor de história antiga e a professora de prática de ensino que está ensinando esse menino a ser professor. Mas o que nós estamos botando como conteúdo ali, nosso, para ser ensinado, para que esse aluno, então, seja realmente um bom professor de história, né? Que a gente vai brigar o que é um bom professor de história. Mas o que não é possível mais é entender que a prática de ensino, o ensino é um lugar esvaziado de conteúdos, de conhecimento, em que a gente vai aplicar o que os historiadores, né, de áreas disciplinares estariam produzindo e disputando como verdade científica. Eu acho que a gente tem que... O apelo aqui é para um verdadeiro diálogo, pensando o seguinte, todos esses conhecimentos são importantes. E se a gente trabalhar numa posição menos hierarquizada, num sistema de valores, né, em que o ensino ainda é visto como um lugar de aplicação e não um lugar de produção de conhecimento, a gente não avança. E tem muita gente pensando no ensino de história, tem muita gente produzindo coisas interessantes sobre o ensino de história. Então vamos conversar de igual para igual, é um apelo mesmo. Eu acho que a gente sai dessa discussão e não estou me vitimizando, porque quando a gente fala assim, o ensino de história, o professor de história fica vitimizando. Não, eu estou colocando uma discussão que existe aí, a gente tem que enfrentar, não adianta fingir que ela não existe, ela está nessa sala. Então a gente vai enfrentar numa boa, dizendo, olha só, o que eu entendo como nação brasileira para ser ensinado para esses meninos? Não é isso que está aí? Ok, é importante? Então, onde que vocês, todos nós, podemos entrar, né? Não é dando a mão e sendo amigos, não. É um conflito produtivo, né? De dizer, mas tendo para mim, não
formação do historiador que está aqui em jogo, é a formação do professor de história na educação básica e quem é que está apto a formar essa categoria profissional. Muito obrigada. Bom, então a professora Cláudia Ritt vai fazer uma exposição, então. E aí ela aproveita, na exposição, ela já vai responder algumas questões, né, que foram colocadas. De manhã, o professor Mauro disse que fez uma apresentação geral do processo da base, né, a base das bases. E que hoje à tarde eu tentaria falar com vocês mais desses critérios, né, dessas perguntas, assim, por que essas escolhas, por que, qual a lógica que nós tivemos aí. E aqui, mais no sentido mesmo de explicitar o que pode não estar muito claro, né, em cada um desses anos, em cada um desses segmentos. A gente está com dificuldade de projetar. Eu vou falar um pouquinho mais dessas escolhas nossas e esse olhar no componente histórico. Por favor, Mauro. Esse é o grupo que de manhã, gente, eu até acelerei os slides para apresentar. Haviam outras pessoas, inclusive aqui do Rio de Janeiro, né, no componente histórico. E uma das perguntas de manhã foi assim, mas espera aí, o componente história foi só junho? Como é que foi isso? Então, rapidamente, o tempo é pequeno, a equipe de assessores, que não era do jeito como é hoje, ela foi composta para ser por área, pelas áreas de conhecimento e não pelos componentes curriculares. Então, inicialmente, no começo desse ano, era uma composição de uma equipe, muito nessa tentativa de fazer algo mais dialogado, que fossem assessores por área de conhecimento. A área de humanas tinha 2 assessores. A professora Marisa Valadares, que era da Federal do Espírito Santo, atualmente ela era aqui da Federal Fluminense, campo, não sei quantos campos. E o professor Marcelo Burgos, também aqui do Rio, que é o assessor de Sociologia, que provavelmente foi o que estava presente no encontro que o professor se referiu. Essa equipe, né, estou falando só dos 2, da área de Ciências Humanas. Eles se reuniram, essa equipe foi tendo alterações, tinham ali representantes da área de linguagens, representante da área... A área de linguagens congrega educação física, arte, língua portuguesa e língua estrangeira. Então, tinha um assessor, tinham 2 assessoras, mais pela questão dos anos iniciais, anos finais e médios. E ciências da natureza, que também congrega ciências, biologia, química e biologia. Em junho, aí eu vou falar um pouco, eu acho que fui convidada pela coordenadora, recebi um telefonema da professora Hilda Vicarello, olha, gostaríamos de convidá-la para a base, eu estava, para ser especialista, tá? Você tem aí trabalho, né, com campo em ensino de história, tá bom. Eu foi o primeiro seminário, então em junho foi a primeira vez que esse grupo de 116 pessoas se reuniu. E esses encontros que aconteceram, e mensalmente eles estão acontecendo, e há a oportunidade dos componentes se reunirem, da gente conversar, conversas nem sempre muito tranquilas, né?
Mas, assim, em junho, foi essa primeira vez, a professora Márcia, também daqui do Rio, estava declinando desse papel de especialista, e num dos momentos em que estavam todos os especialistas de geografia, ensino religioso, que foi incorporado à área, os de história, sociologia e filosofia, um incômodo enorme, foi o primeiro momento que a gente estava se conhecendo, a área de história, os especialistas, a gente estava muito fragmentado, não tinham essas pessoas da universidade, tinha só o professor Giovanni e o professor Leandro, a professora Márcia, e era um momento de produzir, pensar o que era a área de humanas e a importância dessa área no ensino, na educação básica, no ensino fundamental e no médio. E foi uma discussão muito intensa, muito conflituosa, porque o grupo de especialistas não se via naquele documento, naquele texto, e um posicionamento, não, a gente quer um assessor. Isso foi no primeiro dia do plano, a gente quer que tenha um assessor do componente histórico. Ah, mas o assessor não é para o componente, tá? No dia seguinte, nos inícios dos trabalhos, que foram por área também, cada área reunindo e tentando, com a tarefa daqueles 3 dias de rascunhar um esboço sobre o porquê de ter essa área na educação básica, o professor Marcelo Burgos e a professora Marisa Valadares tiveram, antes da gente iniciar os trabalhos, reunião dos assessores com a coordenação. Eles entram na sala e o professor Marcelo Burgos, que é da Sociologia aqui da PUC-Rio, diz: olha, conseguimos, a gente tem mais um assessor agora na área de humanas. Apresento meu colega, Edgar Lira, da Filosofia, professor da PUC-Rio. Foi um incômodo geral e irrestrito. Fora todo o corporativismo que temos nós, de cada componente, dessa dificuldade, concreta, a gente fala de trabalho interdisciplinar, a gente fala, mas há uma dificuldade enorme desse diálogo, desse trabalho. E aí foi um confronto, né? Eu mesma, eu conversei com a Márcia e falei, não, eu continuo na equipe, eu acho que está muito complicada essa linha, tal, tarará. E aí foi no terceiro dia, que a gente produzindo, fazendo os textos e tal, e que veio da coordenação, veio o próprio diretor de currículos, o Ítalo, e que fez o convite. Ele viu ali no grupo, entre eu, que estava como especialista, o professor Giovanni, o professor Leandro Rocha, que tem, o professor Giovanni, ele viveu 8 anos no Estado de Israel, ele tem uma experiência muito interessante, mas o foco, o universo de estudo dele é mais da antropologia, mais da questão indígena. Muito parecido com o professor Leandro Rocha. Então, a pergunta foi, quem, e para ser assessor teria que ser da universidade e tal, feito o convite. A professora Cláudia, a professora Márcia declinou, falou, não, eu inclusive estou saindo, eu vou para 2 congressos, agora vai ser intenso a partir de julho. E foi 24 horas por dia, um trabalho desumano, nem sobre-humano, desumano. Ela falou, olha, e se vocês precisarem, ela participa do nosso grupo até hoje, de especialistas de história. Mas ela falou, eu não posso assumir. E aí eu fui colocada, foi feito convite, eu acabei aceitando esse lugar. Então, eu acho que explica um pouco, né, a composição, acho que de manhã alguém perguntou, e os critérios e tal. Eu, como assessora, o assessor, que seria da área, tem a prerrogativa de convidar as pessoas para compor aquela divisão. 2 da universidade, um indicado, né, pelo CONSEB, outro pela Undime, por segmento, anos iniciais, anos finais e ensino médio. E a gente estava faltando muitos da universidade. Como o Mauro falou também, a gente se conhecia por leituras, mas professora Margarida, professor Itamar, que fizeram análise e publicaram sobre o levantamento de propostas curriculares de história, professor Marcos Silva, que foi assessor da proposta curricular da SEMP, e o professor Mauro, né? E a gente fez a composição da equipe, né?
a gente tem se encontrado, aconteceram vários, nesse formato que eu falei para vocês, vários encontros, sim, né? A equipe de filosofia ela é menor, porque um dos componentes de todos da base só trabalha no médio, então, e filosofia e sociologia. Nos encontros, nos seminários, inclusive agora em dezembro a gente vai ter, encontramos todos, a gente sempre tem um momento da área de poder dialogar, porque assim, conta só de história, só de filosofia, ensino religioso, geografia, aí depois, por segmento, vem todo mundo dos anos iniciais, a gente conversa e tenta fazer esses diálogos e ver essas similaridades. A expressão vivências veio muito de muita conversa com os significados que o pessoal da geografia atribui para isso. Tá? Bom, quando a tarefa foi nos colocada e o grupo de assessores já tinha feito de analisar as propostas curriculares, como não tinha assessor da área de história, ninguém tinha feito isso. Então, fizemos, né? E foi um levantamento, claro que não foram das propostas municipais, foram as propostas do Estado, as que eles depositaram, que agora está público para todo mundo no portal, né? O que a gente observou em linhas gerais? As propostas, sempre em linhas gerais, né, gente? Elas fazem, na grande maioria, uma crítica ferrenha ao positivismo, mas de forma diferente aos anos 80, elas não se posicionam. Então a história social inglesa, ou a história temática, a abordagem, não há. Então há uma crítica do positivismo, não há uma identificação, e há referências a autores e algumas ideias-chave, como relação passado, presente e futuro, e aí Éric Rodismal é citado, em muitas delas. E eu estou falando isso no escopo de apresentação. Tá? Mark Bloch, presença constante na questão do prazer da história, dessa ressignificação, aparece em várias propostas em vigor, propostas de história, e na apresentação. Mark Bloch, não, Riesen. Da consciência histórica, tá? Então, também aparecem várias propostas. O que a gente percebeu? Muito interessante, muita semelhança, mas isso se restringe à apresentação da proposta. Elas acabam, quando vão destrinchar conteúdos e descritores, esses descritores, gente, é aí que fica diferente quando a gente fala, nós não estamos apresentando descritores. Nós não estamos trabalhando com competência e habilidade. Nós precisamos ler pra caramba nesses últimos meses o que é esse tal de objetivo de aprendizagem. De focar o aluno e o que o aluno, quantos objetivos a gente precisa recortar, retirar e traduzir. Porque a gente faz objetivo de ensinagem. O aluno tem que aprender aquilo. E é inverter um pouco isso. É o qual operação esse aluno deve fazer. Nessas propostas, a grande maioria tem a listagem de conteúdos que faz lá a abordagem antiga, medieval, moderno, contemporâneo, 7º, 8º, 9º ano. Isso é repetido no ensino médio. Tá? Essa repetição é comum. O ensino médio não tem uma especificidade. E nós sabemos que não é só em termos curriculares. A crise toda de identidade, da falta de significação desses jovens, se já tem, vamos dizer, nos finais do fundamental, ainda a gente, nos anos iniciais, a gente ainda tem uma certa relação interessante das crianças com a escola, isso vai se perdendo e é gravíssimo no ensino médio. E é perceptível isso, não só ao analisar o currículo, quando a gente está em momentos com professores acompanhando os relatos das práticas em relação a esses segmentos. Então, a Europa, sim, está no centro, os vários acontecimentos
que se relacionam, mesmo as que falam, é integrada, é geral para o Brasil, é integrada e tal, mas antecede o acontecimento na Europa para justificar, para explicar por que aconteceu aqui. Sempre é assim. Aconteceu lá e por isso aconteceu aqui. Aconteceu lá e aconteceu aqui. E os fatos e acontecimentos que aparecem nessas propostas, elas têm também uma centralidade, né? Um pouco disso que o Mauro falou hoje. Ontem mesmo, no debate que a gente teve na UFMG, ele deu o exemplo lá das datas da independência, um professor acrescentou mais uma do Piauí, e assim vai. Você vai notando. As discussões aí, restritas ao nosso grupo, diverso, gente. Nós somos, por natureza, polêmicos. Professor de história, pesquisador. É um grupo que tem trajetórias diferentes, ações e concepções diferenciadas. Esse grupo de 13 pessoas, tá? Ele é diferenciado. Então, nós tivemos, indiquei vários textos, leituras comuns, e o que é que a gente pode pensar para fazer as escolhas. Nós estamos aqui, sim. Foram escolhas. Em pensar, não num país, numa formação nacional, mas essa sociedade que é diversa, né? E algumas, sim, eu e o Mauro tentamos, assim, a gente espera que com isso, com essas questões, a gente consiga explicitar um pouquinho do que embasou essas nossas escolhas, tá? O que a gente sabe? A professora Carmen falou um pouco aqui disso, do saber histórico escolar, né? O Antônio Novo, também historiador, mas que trouxe essa questão da vida dos professores, né? Dessas outras dimensões do ser docente. Ele numa entrevista, ele falou de um conceito que ele está repensando, do tradicional transposição didática, que nos cursos de educação a gente fala muito transposição didática. E ele está trazendo para a gente pensar um pouquinho transposição deliberativa. E acho que é nesse sentido que a gente pensou muito. Quem está na sala de aula sabe desse poder, né, dessa deliberação, das escolhas do docente em fazer, em transpor, seja o que está num currículo, seja o que está num livro didático, seja o que esteja numa prescrição, numa normatização. Hoje, ninguém é ingênuo. Essas condições são cada vez mais pressionadas por esses sistemas de avaliação, por sistemas de controle. Ontem a gente estava com um público bastante significativo de professores de escolas da rede privada lá de Minas Gerais, não era nem só de Belo Horizonte. Então, é interessante, ninguém tem ingenuidade nesse sentido, mas a gente pensou o seguinte: esse saber histórico escolar, o que a gente precisa considerar nessa discussão toda, desse campo que há mais de 3 décadas nós estamos construindo? A historiografia. O que, em termos de ampliação das abordagens, dos temas, né, dessa diversificação dos objetos, que a gente pode trazer, porque aí a gente coloca, é direito do aluno ter contato com isso. É direito desse aluno, do lugar em que ele estiver no país. A questão do saber docente, né, dessa escolha e dessa releitura, desse redimensionamento que o professor faz, porque é trabalhar lá desde sempre até ontem, quando nunca ninguém trabalha. Quando é aquela pressão extrema, assim, se alguém trabalhou pós-golpe militar, quer dizer, chegar até 80, até chegar a Vargas, né? Tá. E olha que esse cara ainda fez bastante para conseguir isso. Então, essa sobrecarga de tudo, né, dentro desse contexto. Então, nós pensando nessas questões todas. Inclusive, agora, numa análise geral, ao olhar isso tudo aqui, está na cara. É preciso enxugar. Não na perspectiva de mínimo, não é currículo mínimo, mas o que é essencial.
essencial na construção do saber histórico e do raciocínio histórico. Gente, pensar a escola, cultura escolar, a gente fala tanto de temporalidades, que, claro, saber, ninguém está confundindo temporalidade com cronologia, data com contexto, né, de pensar experiências, espaços, lugares. Mas a escola tem rituais, tem horários, tem demarcações, tem tempo, tem as festas, tem as datas. Como trabalhar com isso numa perspectiva de que esses alunos possam ter alguma relação e atribuir algum significado com esse espaço? Com que, aí no nosso caso, esse conteúdo de história, com que esse saber histórico possa ajudar como pessoa, como cidadão. E aí é isso, né? O ensino de história, essa relação que a gente tem que pensar, você não foi só a Verônica, outros levantando assim, como é que é? Vamos deixar mais claro aonde que a gente está confundindo, ou pelo menos dando para o leitor a impressão de confusão entre história e memória, né? Porque essa relação existe, né? Mas até que ponto isso está claro e como que a gente pode deixar isso de forma mais tranquila nas escolhas que fizemos nos objetivos de aprendizagem. Tendo aquilo lá como um pano, um consenso que não foi tranquilo dessa equipe elaboradora do texto preliminar, a gente pensou o seguinte, em termos mais pragmáticos. O que a gente quer é subsidiar esse aluno para o raciocínio histórico. Uma pessoa que é formada em matemática tem uma certa forma de ver o mundo e se posicionar no mundo. Quem faz história tem uma certa forma de ver esse mundo. O mundo pode ser o mesmo, mas é como se a gente tivesse lentes diferentes. E esse saber histórico escolar, ele tem que instrumentalizar, por favor, entendam aí da melhor forma possível essa palavra, essa expressão, instrumentalizar, subsidiar o nosso aluno com essas ferramentas do raciocínio histórico. Não é só diferença, semelhança, permanência, mudança, mas como é que é isso? A gente sabe sim que para que um aluno, e aí está presente em vários dos objetivos, que ele perceba historicidade, que ele perceba o trabalho, que ele saiba assim, ó, esse caderno aqui, essa folha, teve o trabalho de alguém aqui. Essa folha ou esse caderno já foi diferente em outros lugares. Quer dizer, isso tem que ser problematizado em sala de aula. Isso precisa dessa pergunta, já foi diferente, não foi? Né? No caminho também de não pasteurizar o passado, como se fosse tudo, ou homogeneizar o passado. Né? A gente olha lá e fala, a Idade Média, a Antiguidade, né? É tudo, a diversidade, a pluralidade que a gente até reconhece existir no tempo presente, a gente muitas vezes tem esquecido de procurar nesses outros tempos. Então, foram esses os eixos que nos nortearam nas escolhas dos objetivos de aprendizagem. Tá? A construção favorecer o raciocínio histórico, na percepção dessa diversidade, em todos os sentidos, tá? E pensar a especificidade de cada etapa. Nós tivemos um cuidado e um esforço muito grande que o ensino médio não fosse mera repetição dos anos finais do ensino fundamental. Aqui, o que está grifado são as categorias. Isso tudo não está claro no texto de apresentação mesmo, professora. A gente teve uma limitação, porque a primeira escrita, assim, para fazer a versão final, a gente tinha assim, tantas laudas, não pode passar disso. Né? Teve toda uma formatação para poder, ou essa proposta, pelo menos em pauta para discussão. Nós temos clareza da necessidade, e temos essa clareza cada vez mais por encontros como esses,
de que é preciso explicitar para o leitor essas escolhas. Então, esses são os anos iniciais, do 1º ao 5º ano. A gente sabe que aí não há nenhuma lei, não há, em termos de agrupamento desses anos escolares, a não ser o 1º ciclo até o 3º ano, não há em nenhum outro lugar, nenhuma lei que exige que fale, porque a gente sabe, inclusive, que várias redes continuam na seriação, outras em ciclo, e mesmo esses ciclos são agrupados de forma diferente. Então, a base também, isso não é só para a história geral, ela fez essa opção de anos iniciais, contando aí a criança de 5 anos e meio, 6 anos, até 11 anos, seria, né, até o 5º ano, 6º até o 9º e o ensino médio. Houve uma orientação que a gente não perdesse de vista a progressão o tempo todo. Ao mesmo tempo que a gente tentava, e não foi muito frutífero esse diálogo horizontal aí com os outros componentes dentro da área, entre as áreas, essa progressão pensando no aluno. Nos anos iniciais, até um subtítulo que a gente criou, ele procurou, ao repetir algumas dessas categorias, explicitar que aqui o aluno do 1º ano, então o eixo é sujeitos e grupos sociais e comunidades. Comunidades, outros lugares de vivências. E aí a dificuldade enorme desses lugares de vivência, a gente introduz até aquelas definições de região do Milton Santos, do IBGE e a geoeconômica, porque a gente não queria colocar região. Tem alguns lugares que não utilizam esse tipo de divisão, né? E para, no 5º ano, focar nos mundos brasileiros, tá? Trabalhando, então, esses vários sujeitos, grupos sociais, ao longo e dando instrumental para esse aluno para ir para um segmento, passa para mim, dos anos finais. Isso. Aquele é o 1º segmento. E que, na grande maioria, não tem profissional de história trabalhando. Se a gente reclama da uma aula, 2 aulas por semana, 3 aulas por semana, a gente, lá no CP, tem um privilégio que a gente tem tentando equalizar, então nós temos 4 aulas semanais. Nos anos iniciais, infelizmente, a realidade é até pior. Aqui, a gente já conta, claro, a gente pressupõe, com os dados, inclusive com os especialistas que trouxeram, que a gente pode contar com um profissional formado em história. Todos? Não, mas a maioria, a partir do 6º ano. E eu gostaria até de falar um pouquinho do 6º ano, porque ele realmente é uma perspectiva, tanto na visão de quem está terminando o 2º ciclo, as redes que trabalham, né, os 3 ciclos, como em quem trabalha, na rede que trabalha o início desses anos finais. Esse aluno, aí pensando nesse contexto que já tem um profissional que minimamente passou por uma formação, com reflexões, que também a formação docente tem sido alterada nesses últimos anos, a gente tem profissionais, quem falou, eu não estou nem falando que a formação foi um professor que estava, não, moça, cada vez tem trazido essas questões da educação básica. Aqui o aluno vai, quando a gente diz assim, é uma periodização, e um dos objetivos, vários deles, é que ele vai ter o contato com esse formato que a gente tem, que a historiografia fez, do quadripartite. É nesse ano, no 6º ano, que a gente se propôs, que a gente está apresentando a proposta, para que, do mesmo jeito, vamos pensar ali numa sala de aula, que um professor de geografia, ou que normalmente, o mapa mundi existe? O mapa mundi não existe. A gente conversa muito isso com os alunos. O planisfério existe? Não. Os meninos falam, o planeta é uma bola, tal. A gente poderia abrir se fosse um bombom, esse papel do bombom, em qualquer lugar. A gente abriu, de uma certa forma, está lá a Europa, né? No meio, está aqui a América. Os alunos perguntam assim, mas essa água mistura com aquela? Tem mais país aí atrás, tal? Uma série de perguntas de meninos
Nessa transição, que sexto ano, gente, é exatamente aquela antiga quinta série, uma série de mudanças hormonais, né, que o menino está deixando de ser criança e agora com esse acesso cada vez maior, enfim. É nesse momento que, do mesmo jeito que a geografia apresenta um mapa que não coincide com a realidade, já que o planeta é a tal bola, a gente apresenta, olha, para facilitar o estudo da história, os acontecimentos que têm mais semelhança, com algumas características, eles foram agrupados e é bom você conhecer. Então, os objetivos aqui, eles apresentam e propõem que é importante para os alunos do sexto ano conhecerem as características do período chamado Antiguidade, do período chamado Idade Média, do período chamado Idade Moderna e do período chamado Contemporâneo. E em relação ao Brasil, que também tem uma organização que é importante que ele conheça. Brasil Colônia, Brasil Reino, Brasil Império, Brasil República. E lá está escrito e problematizar isso. Quer dizer, ele vai conhecer, existe essa organização, ele não vai receber como dado, né? E ele vai entender o que a gente pretende, né? Essas representações, os sentidos e significados do tempo histórico. Dessa organização que até então norteia os nossos os temas, os assuntos do história. Bom, tendo em vista que esse menino teve uma ideia, e aí, professor, é quando a gente pensa assim, nós estamos instrumentalizando o aluno a pensar o que é o conhecimento histórico, como que ele é representado, né? Aquela discussão que aparece muitas vezes no início do livro, o que faz o historiador, qual é a tarefa do historiador, tarará. Aqui é mais um instrumental que ele vai tentar ver de uma forma problematizando. Processos e sujeitos, ele vai analisar cada vez mais alguns processos, né, desse país e da relação do Brasil em relação a outros contextos, na perspectiva nacional, global, as disputas políticas e a questão de direitos e cidadania. Então, nessa primeira coluna, o aluno então passaria da antiguidade até a colonização portuguesa. É isso? Professor, às vezes a gente não sabe se a pergunta é um não saber mesmo, e eu queria dizer assim, que isso é feito, é prática do que eu estou relatando para o senhor, e a gente tem produtos dos alunos, né? Eles produzem livros, eles produzem varais do tempo, tentando, inclusive, a partir da história de vida deles, e aí eles fazem estudos sobre as civilizações que caracterizam, e não só Egito, Grécia e Roma, mas chineses, indianos, e a dificuldade de encontrar material sobre isso e tal. Então, é claro que, quando aparece aqui colonização, isso aqui é um resumo, tá? Isso aqui é um resumo. O que aparece colonização portuguesa aqui, para mostrar que, olha, eu não falei que, na perspectiva da progressão, nós fizemos esse esforço de mostrar que tem uma sequência de um ano para o outro. Eu não disse agora há pouco que esse aluno vai ser apresentado a ele, que para organizar o estudo, para facilitar o estudo, uma grande maioria, né, de pesquisadores e da nossa história, da historiografia, faz essa divisão quadripartite da história geral e também da história do Brasil. Então, por isso, entra assim, está lá, trabalhou, né, antiga, medieval, moderna e contemporânea, ele vai conhecer isso, né, as características de cada período, ver lá a história média que o Legoff conta para os filhos dele, ele fala nem tinha que ter moderna e tal, ele vai ter contato, e hoje os professores estão sendo formados, ou pelo menos é a nossa expectativa, que eles tenham capacidade para fazer isso. É de uma hora para outra? A gente não é de uma hora para outra. Isso não acontece, a gente pegaria a própria historicidade de tudo. Esse é o ano, falei, perspectiva de fechamento de um ciclo ou perspectiva de abertura de um outro. Fatores que nos endossam a tomar, a fazer essa proposta. Ele vai ter aqui um profissional de história, pelo menos a maioria.
Tá? E aí é o gancho para conhecer um pouco mais. Viu? E vai aprofundando isso. Aqui são os mundos, né? Os ameríndios, africanos, afro-brasileiros, os mundos americanos, os mundos europeus e asiáticos. Tá? A ideia é trabalhar, como eu disse, que o ensino médio não repita o que foi no ensino fundamental, que ele perceba, inclusive, a relação entre esses mundos, não são estanques, não é uma abordagem estanque, né? É também um esforço de colocar a possibilidade de conhecer esse continente que habitamos, né? Enfim, está acabando, meu tempo acabou. Aqui também a gente tem um medo da marca dessa palavra, ela está aqui por falta de outra melhor, ela estava propedêutica, a gente também não acredita que ela nos ajuda nesse sentido, mas é esse o fluxo, é esse o movimento que a gente... As três etapas, os anos iniciais, finais e ensino médio. Não queremos dizer com isso que os alunos dos anos iniciais não dão conta de fazer análise. Não é isso, eles fazem análise dentro do que eles dão conta, tá? Mas naquela perspectiva de dar ferramentas para a construção do raciocínio histórico do aluno, é essa perspectiva que a gente apresenta. Bom, gente, é isso. O tempo já avançado. E a gente vai então abrir para as perguntas. Tá? A gente vai abrir meia hora para, na última meia hora, a gente poder colocar as questões finais para o documento, o que vamos fazer. Sim, no início, agora da parte da tarde, né? Como eu falei, a gente vai ter agora, não dá para ter 5 minutos não, vão ser 2 minutos para cada pergunta, tá? E no máximo 5 a resposta da mesa, porque senão a gente não encerra. A gente vai fazer um primeiro bloco de 3 perguntas, tá? Tá legal. Leonardo Brito. Pode. Boa tarde a todos, eu sou o professor Leonardo, do Colégio Pedro II. Gostei muito da forma como a mesa apresentou as críticas ao texto preliminar da Base Nacional Curricular. E, assim, algo que me chama a atenção é que, exatamente há uma semana atrás, o meu colega de departamento aqui, o professor Volney Malafaia, esteve presente, nós fizemos uma reunião no Departamento de História, discutindo exatamente o texto como está apresentado, como está disponibilizado na internet, né? E o departamento teve uma postura absolutamente unânime, né, de rejeitar o texto como estava colocado, em função das inúmeras dificuldades que já foram colocadas, de algumas das críticas que foram colocadas pelo professor Henrique e pela professora Carmen Gabriel na mesa, enfim, pelo tempo, pelo curto tempo de debate que proporcionou a elaboração desse documento, e das lacunas, né? Uma das lacunas que eu mencionei, por exemplo, na reunião do meu departamento, foi justamente a questão de gênero, que é absolutamente ausente do texto da Base Nacional Curricular de História, pelo menos pelo que eu me lembro em relação à questão de gênero, sexualidade, diversidade sexual. Isso está absolutamente ausente do texto dessa Base Nacional Curricular. Além das questões que já foram colocadas pelo professor Henrique e pela professora Carmen Gabriel, eu gostaria de ver um pouco da banca, desculpa, eu estou em final de tese de doutorado, então estou pensando na minha banca. Encerrando a minha pergunta, eu gostaria de ouvir, em relação a essa, de repente eu posso estar fazendo uma pergunta extemporânea, porque eu não estive na parte da manhã aqui, e aí gostaria de ouvir isso agora à tarde.
a forma como se propõe, como os elaboradores propõem o debate dessa formulação, são duas questões, rapidamente, com os professores de educação básica. E segundo, por que a gente naturaliza a ideia de que é necessária uma base nacional e não como nós tínhamos anteriormente, parâmetros curriculares? Enfim, se os elaboradores entendem uma diferença ou não entre base e parâmetro. É isso que eu queria saber. Acho que eu fui claro, né? Ju, alguém se inscreveu? Não. E terceiro do bloco, Álvaro. A gente fecha com isso. Bem, eu sou o professor Ricardo Castro, eu sou professor de História Contemporânea do Instituto de História do FRJ e sou coordenador estadual do GT, Direito, História e Memória. Bem, eu cheguei atrasado, infelizmente não consegui chegar antes, né? Acho que essa reunião é fundamental e eu acho que ela não deva continuar ao longo do tempo, porque eu acho que esse tipo de projeto é algo muito importante, que vai trazer profundas transformações na nossa área e eu acho que isso não pode ser decidido em pouco tempo. Infelizmente eu não cheguei cedo, não sei como que vai ser encaminhada a discussão sobre isso. Mas uma questão, entre outras, né, eu acho que tem várias, mas eu acho que é fundamental no início, que eu acho que vai marcar algumas questões relativas à área de ciências humanas, é a questão da inclusão do ensino religioso. Eu tive um certo choque quando eu vi isso, eu não entendi por que está incluído ali, né? E eu acho que isso é um problema com o qual nós temos que tratar, inclusive porque isso marca de uma maneira muito interessante a forma como a própria área de ciências humanas trata a questão do conhecimento científico, por exemplo. Eu não vi nenhum momento de discussão sobre conhecimento enquanto crítica, né? Enquanto conflito. Né? Isso certamente está fora, de uma maneira talvez tangencial, pela inclusão da questão do ensino religioso. Além do que, a inclusão do ensino religioso no ensino médio e fundamental, ela vai tirar tempo de hora-aula da área de história. Eu acabei de perguntar à minha filha, que está fazendo pré-vestibular numa escola privada, né, e ela falou que ela tem 4 aulas de história de 45 minutos. Se tivesse ensino religioso no terceiro ano, não seriam umas 3 horas de aula, certamente 3 horas, 3 dias, seriam pelo menos 2 a 3. Né? Então talvez a própria realização do currículo que a gente venha a discutir, a decidir, será prejudicada pela inclusão dessa questão, que é uma questão muito fundamental, na minha opinião. Tá? Só isso, tem várias outras questões, acho que teria outros momentos para a gente continuar discutindo. Professor Álvaro. Está frio? Gente, quem é responsável? A gente está congelando aqui. Nós estamos congelando. Alô, boa tarde a todos. Meu nome é Álvaro Nascimento, professor da Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto de História do Brasil. Na verdade, não tem uma questão direta, mas uma sugestão de mudança e tal. Mas, antes de tudo, eu estou também aqui representando o GT de pós-emancipação e pós-abolição. Emancipação e pós-abolição da ANPUR. E nós viemos, depois de discussão, a apoiar, vendo positivamente a criação do PNCC, né, e de uma visão do Brasil como um eixo central, que é algo que já é reclamado desde 86 para se questionar o eurocentrismo. Discussão antiga, desde o final da ditadura, e somente agora que finalmente temos uma proposta definitiva sobre isso. Então nós estamos totalmente a favor dessa proposta, né, nesse sentido. Críticas existem em relação ao PNCC? Sim, óbvio. Também não vou esticar demais porque não temos tempo, mas o que apoia completamente o que a professora Carmen falou. Essa ideia entre o ensino escolar, a cultura escolar e a cultura acadêmica.
Às vezes a gente fica pensando que o que a gente produz na academia tem que ser obrigatoriamente levado para a escola. E não é isso. Não dá, não há condições enfim, não há condições. Em termos de... bom, também estou querendo falar que eu represento também a professora Marta Abreu, a Hebe, a Keila, que está todo mundo envolvido dentro desse GT. A Giovana Xavier também, que está todo mundo envolvido nesse GT. Se tem algo que eu poderia sugerir em relação a isso, eu acho que a questão 117, do oitavo ano, CCH, 117, é que eu acho que a questão da imigração, dentro que põe imigração e trabalho, aí tem também o GT de movimento de trabalho, né, do mundo do trabalho, é que justamente assim, o pós-abolição, que é uma questão fundamental, ela não aparece de forma tal. Tem um lugar sobre imigrantes, um espaço de imigrantes, depois um objetivo que fala racismo, né, a questão da pseudociência e o racismo. Isso é muito sério, porque os alunos não sabem o que aconteceu no pós-abolição. O indígena some no século XVIII, o negro some no final do século XIX. Isso tem que ficar claro, porque ainda hoje aquela visão sociológica da USP, né, que teve sua importância na época, até hoje é levado para as salas de aula e gera descontroles, desencontros terríveis. E nós, como do GT, solicitamos essa alteração, uma melhor revisão desse ponto. Obrigado. Bom, mais uma vez, muito obrigado pelas questões que vocês colocam. Eu queria primeiro só esclarecer ao professor Ricardo que o ensino religioso ele não compõe a área de ciências humanas, porque o ensino religioso não é componente curricular. Ele, para efeitos de elaboração da base, é que ele foi incorporado ao conteúdo das ciências humanas. Mas o ensino religioso ele é de matrícula obrigatória, mas oferta obrigatória, mas matrícula facultativa, e só existe no ensino fundamental. Ele não é ofertado no ensino médio. Por isso que ele está na base nacional, ele só é previsto no ensino fundamental, tanto que não há previsão de conteúdo do ensino religioso no ensino médio. Não, só dos anos finais do ensino fundamental. Mas já é muito. Primeiro não. Mas não é aula de história, mas é aula de história. Ele fica dentro da grade curricular das horários normais. Mas ele faz é outra coisa. Com relação ao professor Leonardo, já venceu? Com relação ao professor Leonardo, a questão. Com relação à questão da base nacional e a sua pertinência, ela está prevista em lei. Ela está prevista em lei desde a Constituição como um direito do aluno. Isso é importante ter em mente. Quer dizer, quando a gente contesta a ideia de uma base nacional, nos termos em que ela está definida desde a Constituição, é contestar um direito que a Constituição prevê como fundamental, portanto, ele depende da vontade do objeto do direito dele ser exercido. Então, nós devemos discutir, mas devemos ter em mente que a base ela é um direito do aluno, previsto nos órgãos, nos marcos regulatórios. Não, eu só queria voltar à pergunta, né, se pensar numa base nacional, porque isso foi questionado. Eu acho que, eu entendo essa argumentação legalista, eu acho que é importante, mas eu acho importante também trazer a conjuntura política atual, onde essas bases, porque a gente poderia ficar com os parâmetros, até que ponto os parâmetros não estariam dando conta, enfim, eu acho que é uma discussão, eu entendo essa discussão legalista, mas me parece que o argumento maior contra as bases nacionais é a inserção dessa base, desse momento político,
junto com um conjunto de outras políticas públicas educacionais que são extremamente desfavoráveis a uma formação inicial de professores de qualidade, com autonomia, a discussão do controle dos modelos de avaliação a larga escala, a questão dos rankings das escolas, da privatização. Então, existe aí um conjunto de questões. Isso é agora, eu acho que existe um outro, e foi colocado aqui, de que nacional nós estamos falando. E existe um que eu acho que a gente, um sentido possível que a gente possa buscar investir e brigar por ele, que é essa ideia de um público, de espaço público. E aí eu acho interessante que a religião, eu acho que está demais, ela podia estar só na primeira linha do documento, não podia estar presente nesse documento, porque existe uma coisa de laica, a escola pública é laica. E existe uma discussão de laicidade, que por mais eu sei que também é muito complicada hoje, em função de perspectivas historiográficas, estudos culturais, o próprio movimento negro com a questão da religiosidade, eu, pessoalmente, defendo que uma escola pública, por ser pública, ela tem que ser laica. Isso não é uma discussão também fácil. Agora, as bases, sim, elas estão... Isso é outra razão para encontrar as bases no público. Agora, não... Aí que está. A base curricular nacional de história, ela tem outras discussões que não necessariamente... Aí eu já relativizo estar contra do curso, entende? Por isso que eu acho que a gente tem que trabalhar com escala. E só para terminar, eu na hora tanta coisa que eu queria falar, eu esqueci o que eu sugeria nessa discussão, se é possível reformular, porque o que eu acho que está pegando na construção assim, do conhecimento, do saber de história escolar. E foi confirmado aqui na apresentação. Eu acho que tempo não é tempo, se você chamar isso de, como é que foi, instrumental, ferramenta, quer dizer, é a caixa de ferramentas a partir do qual a gente vai construir o pensamento histórico, o tempo tinha que estar lá. Talvez ele estando lá, a temporalidade, a alteridade, e ele está com uma análise. Eu acho, por exemplo, ele ser um eixo, representação do tempo, fragmenta. Porque eu acho que essa aí está um problema, não sei se isso é possível pensar, mas fazer que um eixo seja a representação do tempo, e mesmo que ele esteja concentrado, esse eixo, no 6º ano, pode ter uma leitura, dar uma leitura fragmentada, porque representação do tempo, quando a gente vai ler lá os objetivos, ele tem várias coisas ali dentro. O que a gente entende como temporalidade e representação do tempo? Eu acho que ali dá a impressão que existe uma fragmentação, porque ele é um eixo e como é que a gente, na verdade, o que está se propondo, se eu estou entendendo, uma leitura possível, é articular, costurar via a questão da temporalidade, conceitos, problematização, Então, assim, eu acho que fico, não sei como, eu sei o quão é difícil, entre traduzir, operacionalizar. Então, mas eu acho que ali tem algo que a gente valeria a pena continuar insistindo para... Só, enfim, o que o professor Mauro falou, está na lei, a base, vem da LDB, vem das diretrizes, então, quer dizer, começar do zero também, a gente tem que também pensar o que é possível ser feito, Quer dizer, voltar 15 anos atrás para se discutir se tem uma base ou não, eu não sei se isso seja tão produtivo. Eu acho que a discussão de como qual é a base, qual é o conteúdo, quais são os princípios do que está nesse documento, eu acho que isso pode ter um rendimento. Queria reforçar algo que a Carmen já falou, está nas diretrizes nacionais curriculares de 2003. A base nacional comum já apareceu aqui de uma maneira fragmentada, mas eu vou voltar a chamar a atenção. Ela também está nas diretrizes, nortear as avaliações, nortear a elaboração de livros didáticos e também nortear a definição dos currículos de licenciatura nas universidades. Então a gente tem que ter muita clareza do que está aqui como objetivos de aprendizagem, porque isso vai ter uma dimensão normativa que vai entrar numa disputa de mercado, numa disputa comercial e num sistema de avaliação nacional que, no fundo, vai ser definido o que o professor vai dar lá na sala de aula, nas 7h30 da manhã, para responder às avaliações. Que vão ser montadas em função do que está ou não está na base nacional comum. Então, vou voltar a um exemplo. Na base nacional comum, aí eu realmente volto a discordar. Não tem história antiga medieval. Aqui é um apêndice que aparece aqui ou ali praticamente
é uma exceção que confirma a regra, não tem. E não tendo, isso significa que nessa rede de articulações que a Base Nacional Comum vai nortear, né, avaliações, livros didáticos e currículos de licenciatura, não formando os professores, isso vai ter, cada exclusão, cada inclusão vai ter uma consequência, né, em rede muito forte. Então, independente se é a favor, contra, o que está querendo entrar, o que está querendo tirar, eu acho que a Ampul tem que tirar uma posição, né, de alargar esses prazos de discussão, né, porque as consequências disso, né, vão ser consequências de longuíssimo prazo, né? Então eu acho que essa talvez seja algo imediato a ser deliberado aqui, né, alargar esses prazos e dar publicidade a esses debates que está acontecendo aqui, né, dar publicidade, trazer mais gente para o debate, né, lembrar que tem fundações que estão participando desses debates, Fundação Roberto Marinho, Fundação Lima, Instituto Ayrton Senna, né, esse pessoal está mobilizado, né, eles não estão propriamente preocupados com o interesse público. Então eu acho que, independente do que é a favor, do que é contra, do que é isso, do que é aquilo, eu acho que a tarefa imediata é um pouco alargar, dar maior publicidade, dar divulgação, trazer a experiência acumulada das experiências do PIBID, né, que a gente já discutiu aqui, que é uma experiência nova nas universidades, mas que já tem alguns resultados acumulados, né, de bolsistas e coordenadores de PIBID, e os professores das escolas, que são bolsistas do PIBID. Eu acho que tem que convocar esse pessoal para estar presente no debate e ter clareza com o que está em jogo. A gente pode divergir aqui do que a gente acha que é cidadão. Eu divirjo radicalmente do que está aqui, mas minha ideia de cidadania, de como se pensar historicamente, não tem nada a ver com o que está aqui. Agora, independente disso, né, eu não duvido, digamos, da boa vontade de todos nós com um horizonte público e democrático da nossa discussão. Mas não é só isso que está em jogo, né? Então é preciso ter clareza, publicidade e prazos mais alargados para os desdobramentos que isso pode ter. Vamos fazer mais uma rodada. Verônica. Quem? Senhora, ele, Paulo. Peraí, nomes. Quem levantou aqui? A Verônica levantou. Quais são os outros dois? Paulo Pachá e... Paulo Pachá e... Senhora, não quer lá. Tá, então, Verônica, por favor. Boa tarde a todos. Minha dúvida a respeito do dialogado com o Henrique, minha dúvida é a respeito de os prazos, dos novos prazos. Eu acho que isso não faz diferença, não? Agora é eu acho que, digamos, como que eu vejo, vou voltar a falar o que falei no início, não? Eu já vejo duas opções. Uma opção é a gente trabalhar com o currículo como ele está e pensar ele a partir de reformas. Mas eu vejo ele bastante difícil, porque ademais, vamos dizer, do que a gente levantou aqui, eu vejo o Mauro e a Cláudia defendendo o currículo. Ou seja, essas sugestões que a gente faz, elas não parecem mexer, vamos dizer assim, na certeza de que vai organizar ele no Brasil. Então, mais tempo para quê? Se a comissão continua a mesma, ou seja, não vai modificar muito. Então, esse é o meu temor. A gente vai ter a inclusão, como pediu Álvaro, de um tema, de uma perspectiva, das que eu fiz talvez pontualmente, da que fez fulano pontualmente, mas ele não vai modificar a sua perspectiva. Então, acho que, reitero minha sugestão, se na voluntarista via do diálogo, claro, a gente fazer uma carta pedindo o início do processo, no sentido que eu acho que o processo deve começar de baixo para cima, deve começar se a gente demorou 27 anos, desde a Constituição de 88, eu acho que a gente pode tomar um tempo ainda para começar de baixo, começar através das diferentes
órgãos que organizam professores, as áreas. Se as outras áreas querem seguir com o currículo como está, podem seguir, mas acho que a história deve tentar outra via, que é aqui que eu acho. Começar por aqui, ir consolidando propostas, até consolidar uma proposta final. Essa é a minha noção. Ok. Paulo. Paulo, desculpa, você vai fazer proposta? São dois comentários rápidos, uma proposta. Tá. Só que eu queria, bom, são dois comentários rápidos. Um é em relação a isso dos prazos, queria recuperar um pouco a questão do processo, que parece que não teve atenção devida. O processo de elaboração levou 3 meses, é isso, né? A comissão se reuniu durante 3 meses e foram muitas leituras, mas quantas leituras dá para fazer em 3 meses? Qual foi o planejamento que orientou esse trabalho? Como já foi dito pelo Henrique, é um trabalho hiper importante, que tem desdobramentos fundamentais. Então, eu não sei se o caso é recomeçar completamente e jogar fora, mas certamente não são ajustes pontuais. O trabalho que precisa ser feito em cima disso é bem grande. E aí não se trata só de alargar o debate, mas de democratizar o debate. Tornar ele mais aberto a quem pretende contribuir. Portanto, o problema não é de interpretação. Né? As pessoas aqui não entenderam mal a base e a gente muda as ambiguidades do texto e resolve isso. Existem discordâncias profundas em relação à base. E a minha proposta é que a ANPU, se ainda não tomou a frente desse processo, o faça. Parece que é um dos órgãos, uma das entidades que tem que estar à frente disso. E um rápido comentário sobre a fala da Carmen. Essa história, essa base, como está, ela naturaliza. Então a relação que você falou entre presente e passado não se coloca. Porque toda a história, todo o passado, é um passado bastante limitado. Então, a gente tem uma naturalização do presente, de um certo tipo, um presente que é a formação e expansão do capitalismo, e tudo diferente, tudo aquilo que não é o mesmo, e que está nesse passado distante, não aparece. Obrigado. O professor Mauro e a professora Cláudia vão se retirar, né? Eu acho que agora é um momento também de discussão nossa sobre que propostas levaremos. Eu agradeço o nome da diretoria da ANPU, né, da área de História do Rio de Janeiro. Então, Carmen, quer comentar? Em relação só a essa questão. Não, só em relação, eu não disse necessariamente que isso acontecer na base. Eu disse que um professor bem preparado pode fazer essa articulação, eu disse, né? Diferente. Mas o que eu queria chamar a atenção é que a história do capitalismo sempre esteve em todas as bases. Essa aí talvez seja uma diferença, não tem diferença nenhuma. A gente sempre ensinou aos alunos a história do capitalismo, né? Como uma narrativa hegemônica também. Agora, eu acho que é ainda importante articular presente, passado e futuro. Como é que a gente vai fazer, por que caminhos, né? Por que perspectivas temporais, perspectivas teóricas. Eu acho que é importante. Agora, inclusive falei no segundo momento que a forma como foi didatizado esses princípios, a forma como foi organizado nesse texto, ao invés de dar uma ideia de processo que tem uma ideia de totalidade temporal, ela tende a fragmentar quando você fala em representação do tempo, do lado de conceitos, do lado de valores. É óbvio que o professor lê isso, entende que ele tem que ensinar tempo, que não tem nada a ver com o conceito, talvez não tenha nada a ver, entendeu? Mas eu acho que a base, ela desconstruiu, ou tentou desconstruir, uma temporalidade. Agora, a noção de processo realmente... Aliás, é o que a gente tenta fazer nessa história desde os anos 80. A gente sabe que não quer ser tradicional, mas a gente não sabe ainda o que a gente vai ser.